Olá, meus amigos do ar, mais um Zuca e Tuga, é a temporada 2, episódio 3. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, estou ao lado de João Almeida Moreira para mais um episódio e cheio de assuntos temperados do futebol português, do futebol brasileiro, o único canal. Peço que você se inscreva agora, curte, compartilha com os amigos e comente, porque a gente comenta muita coisa aqui e você pode ter o contraponto. João, tudo bem? Tudo bem, Caco? Aí vamos para mais uma edição com muito futebol em Portugal, decorrendo já a meio do campeonato, né? E aqui o futebol brasileiro dando os primeiros passos em 2025. Meio capenga ainda. Inclusive no mercado da bola, a gente começa falando do Flamengo, meio tímido, acanhado, porque perdeu o Gabigol, o Fabrício Bruno, já estão no Cruzeiro, o Davi Luiz admite que vai para Fortaleza. Fortaleza, está muito caminhado para Fortaleza. Eu estou olhando aqui que a lista é longa. O Wesley, para mim, um jogador fundamental, não aceitou uma proposta do Zenit. Eu não acredito que, para mim, está muito mais uma especulação, mas claro que se aparecer aquela oferta multimilionária, ninguém segura jogador no Brasil mais, né? Sim. Então, é difícil de segurar jogador desse porte se tem uma proposta, principalmente da primeira linha da Europa. Daqui a pouco a gente até vai falar de um garoto de Portugal que saiu para uma equipe da Itália. Não tem como segurar, é muito difícil. Agora, eu tenho uma opinião, e falei isso no episódio anterior, vou ser um pouco repetitivo, João, mas o que muda é todo o futebol, com BAP presidente, o Boto, essa dupla BAP-Boto, o BB, né? Não dá para falar um BBB do Flamengo, mas os bastidores do Flamengo estão completamente diferentes, apesar de manter o Felipe Luiz como técnico. Isso é importante, é uma sequência de um trabalho que havia começado muito bem, e ele é o líder do vestiário. Me parece que pelo menos nesse aspecto o Flamengo vai bem. Mas tem aí Danilo, da Juventus, Roger Guedes, o Vila Sante do Grêmio, que eu não acredito, Jorginho do Arsenal seria uma boa contratação, mas o único que veio já, Juninho do Karabag do Azerbaijão. É um jogador veloz. Fui pesquisar, fui olhar lances. Confesso que eu acompanho o campeonato do Azerbaijão. Jogador de alta velocidade, muito roubador de bola. Mas eu queria a tua opinião, mas eu tenho depois por que eu acredito que o Flamengo não precisa contratar tanto assim. Acredito que você tem a mesma opinião. Já é um elenco muito forte, não é, João? Exato, porque eu também fui aqui pesquisar, só na gestão Landim e Marcos Braz, né? Passamos de Landim, Marcos Braz para, que você falou, para a dupla BB, BAP e Boto. Na gestão Landim e Marcos Braz foram investidos 1,3 bilhão de reais, né? Ou seja, para quem nos acompanha pela moeda portuguesa, 210 milhões de euros, é muito dinheiro. Foi em 5, 6 temporadas. É muito dinheiro, né, para qualquer clube do mundo. Brasil ainda mais, não sendo o principal mercado de investidor, estando muito longe de Inglaterra, Itália, Espanha. 210 milhões de euros investidos em 6 anos é muito tempo. Fui ver que o Alcaraz, no ano passado, foi o mais caro. O ano passado, né? Portanto, um investimento muito recente, o que vai de encontro ao que você estava falando, né? Houve investimentos muito fortes no ano passado. Foi por 20 milhões de dólares, foi o jogador mais caro, superando o Pedro, que é o segundo mais caro, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha, De La Cruz, Gerson de novo, Luiz Araújo e Vinha. O Gerson 2 vezes, porque foi contratado 2 vezes. Ou seja, o Alcaraz é o mais caro, mas se você somar as 2 vezes que o Gerson foi contratado, o mais caro desta gestão Landim foi o Gerson, porque foi contratado 2 vezes. Enfim, são jogadores muito fortes, muito bons para o nível do futebol brasileiro, para qualquer time do mundo, né? Jogadores internacionais brasileiros, Pedro, Gabigol, Gerson, o próprio Luiz Araújo, penso que já passou pela seleção também, o Vinha, que tinha se destacado no Palmeiras, o Cebolinha, que também é da seleção brasileira, vindo do Benfica, de Portugal, o Arrascaeta, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro dos últimos 5, Nossa. 10 anos. Enfim, é muita gente de qualidade. De La Cruz, destaque de Bruno futebol. Henrique. Já para não falar do Bruno Henrique, acho que o Bruno Henrique não sei se vem antes, ou então ou vem mais. Não, é também nessa gestão, mas acho que vem um pouquinho mais barato, por isso é que eu não incluí nesta lista, né? Mas é outro craque, né? Não, mas eu digo a qualidade que tem o elenco, né? Esse é um jogador não tá nessa leva, mas ele veio do Santos ainda, né? E já para não É falar mais antigo.
Já para não falar de alguns que entraram e saíram, como Everton Ribeiro, que na época, quando chegou, vinha como grande figura, né? Enfim, é muito investimento portanto, o que eu quero dizer com isso? Que concordo com o que você falou. O Flamengo não precisa muito investir, talvez ele precise mais de deixar a maioria dos seus jogadores. Mas a verdade é que, em paralelo, perdeu dois zagueiros que foram bastante utilizados na época passada, foi o Fabrício Bruno e David Luiz, e não entrou ninguém, né? Assim, pelo menos de nome. Perdeu o Gabigol, que já jogou pouco ano passado, mas ainda é o Gabigol, é um jogador nuclear, assim, quando está bem. Ou seja, é um Flamengo menos agressivo no mercado, mas ainda assim, tudo somado, entre entradas e saídas, ainda entre os dois, três melhores elencos do Brasil. E como tem técnico, É isso. então é uma continuidade. Por exemplo, para a zaga, precisa de uma reposição mais para número, né? Apesar que tem para titular Léo Pereira, Léo Ortiz, a dupla Léo. O Cleiton e o Pablo que estão jogando nesse início do Carioca aí, que o empate com o Madureira, o último jogo, 1-1. Mas aí tem lateral esquerda, Ayrton Lucas, Alexandre. O Danilo não tem jogado até na zaga, né? Ele tem jogado muito mais na lateral. Até em algum momento jogou na lateral esquerda, na Juventus, né? Às vezes em alguns jogos o Cambiasso não tá jogando, daí ele joga na lateral esquerda. Aparece. Fui pesquisar também para não dizer, porque eu fiz alguns jogos. Eu fiz Torino e Juventus. E ele nem jogou. Também não tem jogado. Claro, ele sabe jogar na defesa, mas é uma alternativa. O Danilo viria para ficar no banco da Juventus, para o banco. Ele vai tirar o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que estão tão bem assim, e são mais novos também, né? A intensidade da defesa hoje é muito importante. Aí o Roger Guedes. Será que não vai acontecer algo parecido que aconteceu com o Gabigol? Joga o Pedro. Se voltar, para mim, o Pedro é o titular. Aí vai ter lugar para o Roger Guedes no time, voltando Cebolinha, com tantos jogadores aí. O Luiz Araújo, tão bom, jogadores mais de ponta. Apesar que o Roger Guedes faz também um lado esquerdo, ele pode jogar junto com o Pedro. Mas aí o Roger Guedes, a gente sabe, quando fica no banco, no tempo do Corinthians, reclamava demais quando ficava no banco, né? Era um jogador que ele tem personalidade, olha, para ser titular. A mesma coisa que o Gabigol. Inclusive o Romário deu uma entrevista para a ESPN essa semana falando nisso, que alertou o Gabigol, com a vinda do Pedro, se você mudar de posição, você vai se prejudicar no futebol. Porque ele jogava de 9. E aí o Roger Guedes, será que vai ter espaço? Vai aceitar em alguns jogos nesse elenco do Flamengo? Não é todo mundo que joga na frente, todos os jogos, não tem unanimidade. Ou o Pedro aceitaria voltar de lesão e sendo sempre um cara que tinha, de novo, ser um cara bancário? Então é muito, muito complicado. Agora, os demais clubes, o que a gente tem aí? O Grêmio contratando o Gustavo Cuejar, né? Que o jogador que a gente conhece pelo período Flamengo, né? ex-Flamengo. Al Hilal veio do Al Shabab, é um jogador que acredito que não saindo do Vila Sante, meio de campo do Grêmio do Quinteiro, que é o novo técnico argentino, começa muito bem estruturado o Grêmio à frente da zaga. O Grêmio precisava desse chamado antigamente, não sei como é que é em Portugal, se usa alguma expressão também mais assim, que não seja de centro médio, o volante, mas é o cabeça de área. O cabeça de área, aquele que é pensante, que é um cara que sabe sair jogando, né? Eu vejo aí como uma grande contratação o Canóbio também no Fluminense, que o Palmeiras queria, não conseguiu, o Abel Ferreira gostaria de contar com esse jogador, uma grande contratação também dessas últimas. A gente já falou das anteriores, aí o pessoal vê o episódio anterior, porque tem as outras grandes contratações, a gente comentou principalmente o Paulinho e o próprio Gabigol, né? Não sei se tem mais alguém aí para a gente... É muita especulação, né? No momento, para mim, essas são as duas da semana que me chamaram a atenção. Tem o Vitinho, que era do Bragantino, foi para o Inter, já estreou ontem. Para quem está vendo o episódio, não é ontem, mas foi na quinta-feira que o Internacional perdeu para a seleção do México, uma seleção alternativa no Beira-Rio por 2-0. O Inter caminhando em campo fisicamente muito mal, tentando colocar aí Ener Valencia junto com o Borré, foi o primeiro jogo do ano, ainda assim alguns jogadores, mas já tendo jogos. Mas o que preocupa, João, vou começar por ti, Botafogo da Série A, o único que não tem técnico. E ele é o campeão brasileiro, campeão da América, e aí se perdeu.
Aquela velha máxima de que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Depois de um 2024 de sonho, né? Extraordinário, que o Botafogo realmente calou toda a crítica, calou até os próprios botafoguenses mais derrotistas, né? Conquistando o Campeonato Brasileiro, conquistando a Libertadores, um ano fantástico. A verdade é que essa história de estar sem treinador, já estamos para lá do mês de janeiro, o único clube da Série A sem treinador, é um pouco estranho, né? Ainda para mais, eu li uma notícia, aparentemente sem importância, que o presidente do clube, o ex-presidente do clube, Durcésio Mello, porque trocou agora o presidente do clube mesmo, né? Porque o John Textor, que é o dono, mas o presidente do clube, Durcésio Mello, disse que o Textor ligou, tinha ligado 2 dias antes a pedir conselhos, ou seja, o Textor está perdido também, não sabe quem vai ser o novo treinador. Realmente há poucas soluções aí em carteira, pelo menos brasileiras, né? E mesmo portuguesas, porque o Botafogo tem tido muita tendência a ir contratar em Portugal, também não vejo assim muita gente livre no mercado. Depois da recusa do André Jardine, está difícil, né? Não sei se vão optar por uma solução interna no final, algo interino, mas parece pouco para um clube que tem que defender o Campeonato Brasileiro, tem que defender a Libertadores e que tem objetivos, obviamente, no Mundial de Clubes. Então, vamos ver, é um pouco estranho. Uma coisa é a gente falar com o Flamengo, está faltando ali um cara na zaga, ou o Grêmio, faltando um atacante, um zagueiro. A outra coisa é faltar o treinador, que é a cabeça que supostamente estaria a organizar todo o time, né? A ver quem é que falta e quem é que não falta. Assim, temos o John Textor, que está, pelos vistos, mais preocupado com o Lyon do que com o Botafogo, e preocupado com a venda do Crystal Palace, etc., pensando em part-time no treinador do Botafogo. Parece assim um pouco estranho, mas enfim, pode ser que às vezes esses atrasos depois dão em grandes contratações de última hora. No futebol tudo é possível, mas que é preocupante a questão da SAF, ela preocupa quando começa a acontecer esse tipo de coisa, porque em algum momento o investimento foi maravilhoso, deu tudo certo numa temporada, mas fica muito parecido com o futebol brasileiro, que mesmo no modelo de associação, um presidente gasta muito, contrata, o time ganha um monte de campeonato, aí depois tem que pagar todas aquelas dívidas, e aí começa de novo a equipe cair. A gente já viu até a equipe que chega no topo e depois cai até para a segunda divisão. Tamanho problema financeiro que acontece, em vez de ter uma gestão sustentável. Então eu sempre falo isso, não importa se é SAF ou se é modelo associativo, o que importa é uma boa gestão financeira, equilibrada, e que eu vejo sempre defendo aqui, Leila Pereira para presidente da CBF por tudo que faz o futebol brasileiro e por tudo que diz, maravilhosa declaração da semana de que as equipes estão passeando na Disney, eu concordo com ela. Não tem o que fazer nos Estados Unidos, não há porquê, não tem dinheiro para isso que pague, um desgaste para os jogadores, e ela foi muito mal interpretada, porque o torcedor é muito embandeirado, encara ela como uma torcedora do Palmeiras apenas, né? E nem é isso, ela é muito mais uma administradora que torce por seu clube, claro, com certeza, mas eu vejo isso. O próprio Flamengo agora muda uma administração e é preocupante, eu não sei aonde vai chegar esse novo presidente, o BAP. Não sei o que vai acontecer, a gente não tem noção. E essa questão do Lyon, estou pensando em... O John Textor, estou me referindo agora. Estou pensando em comprar o Everton. Então pode acontecer o mesmo que até deu certo no Cruzeiro, de daqui a pouco eu vou vender o Botafogo. E para quem que ele vai vender? Quem será um novo? Porque daqui a pouco ele pode vender, assim como ele compra, ele vende. Então que contrato, que garantias tem esse tipo de negócio? E isso ficou vergonhoso, perguntar para o novo presidente quem pode ser um técnico. Parece assim, resolva as coisas aí, já que tu é o presidente, entende? Porque eu tenho problemas maiores no Lyon, depois eu volto, vou pegar um avião aqui, né? Então tem alguns senões assim que falta, às vezes, tem muito dinheiro, muito mercado, mas falta mesmo a coisa do futebol para o John Textor. Na continuação da matéria, o ex-presidente do Césio Melo dizia, eu não vou dar palpite ao Textor, porque o último palpite que eu dei era que eu nunca tinha ouvido falar no Tiquinho, e todo mundo caiu em cima de mim. Ou seja, o próprio presidente também não entende muito de futebol, não dá muita par, ou seja, isso é muito amadorismo no modelo que a gente
achava ou pretende que seja o menos amador possível, não é? Que é o modelo das SADs, das SAFs, SAD em Portugal, aqui no Brasil SAF. E, enfim, mas pode ser que tudo se resolva ainda em tempo útil, mas que o atraso já é grave. Eu vi, não sei se estou atualizado, mas é tipo nas 4 séries do Brasileirão, só há 2 times ainda sem treinador, né? Um deles é o campeão. E há outro, vi o Amazonas também, penso que é um time da Série D, são 2 ou 3 só. É grave, né, para um clube com a dimensão do Botafogo. E teve aquela questão, já pagou a premiação, né? Recebeu É, da Comebol 202 milhões, pagou 40% do valor, mas houve uma discussão, alguns líderes de grupo, e parece um grupo dissociado do clube. É tão empresarial o negócio que parece que a camisa do Botafogo não está no meio, não tem essa. Parece uma indústria, né? Que tem greve daqui a pouco, sabe que teria greve? Paralisações, protestos de jogadores, é uma coisa meio mais mercadológica e fria do que todo esse calor. O Botafogo bota frio nesse aspecto, né? Ele não é quente, não tem esse calor humano como o torcedor do Botafogo tem. Isso é preocupante. Vamos ver os próximos capítulos. A bola já está rolando pelo Brasil, a gente coloca aqui até essa escrita, essa frase, a bola rola no Brasil, rola meio tímida, tem a copinha com algumas equipes se destacando, eu acompanho bastante o time do Grêmio, muito forte, interessante o time do Grêmio, de jogadores que podem ser aproveitados aí, Gabriel Peck, por exemplo, um jogador muito bom do Grêmio, é apontado como uma joia, mas tem aí o Carioca muito tímido, né, João? O Maricá é o líder, venceu 2-1 o Botafogo, inclusive, que joga com time alternativo, e o Botafogo até venceu a Portuguesa, o técnico interino Carlos Eduardo Leia. Será que é ele que começa, se não tiver o técnico? Você estava falando sobre isso? Não, né? O time que tem Patrick de Paula, Matheus Nascimento, estava olhando aqui alguns detalhes. O Vasco também empatou as duas, Nova Iguaçu e Bangu. O Flamengo perdeu para o Boa Vista 2-1, empatou com o Madureira 1-1. Kleber Santos é o técnico interino dessa equipe alternativa, na verdade. Mas o time principal tem jogo com o São Paulo em Fort Lauderdale, né? Lá. Então, o Fluminense empatou com o Sampaio Corrêa 0-0, perdeu para o Volta Redonda 1-0. Complicado a situação. Então, o Maricá é o líder. No Paulista, nós temos aí uns resultados. O Paulista já está com cara a mais de campeonato e até técnico estreante aí no Santos, né? Sim, houve 2 jogos de Série A no Paulistão na primeira rodada, né? Foi o Corinthians, que mesmo com uma equipe meio reserva, com alguns jogadores entraram depois, alguns jogadores titulares, ganhou o Bragantino, com um time também quase todo titular, ou pelo menos assim, uma misto, né? Ganhou 2-1 lá em Bragança Paulista, bom resultado, né? Para o Corinthians. E outro jogo foi o Santos Mirassol, que era um jogo, se fosse há 2 meses, a gente diria que era um jogo de Série B, né? Mas como é agora, é um jogo de Série A entre 2 times que subiram e com vitória do Santos por 2-1, com 2 gols do Guilherme, que foi um dos destaques do Santos no ano passado. Mas o Mirassol deu luta e tal, já com alguns reforços conhecidos, o mais conhecido de todos, talvez o Reinaldo, lateral esquerdo, né? Para que vão dar assim um pouquinho mais de força, né, de gordura ali a um elenco que obviamente é composto por jogadores com pouca experiência de Série A ainda. Já houve algumas contratações e tal. Mas o Campeonato Paulista, que é por norma mais forte, porque tem mais clubes de Série A, de Série B, enfim, começa com cara já de competição, ao contrário do Campeonato Carioca, que para mim é uma piada, né? A gente está a ver um time principal do Flamengo está nos Estados Unidos, enquanto um segundo time do Flamengo está jogando o estadual, quer dizer, e as pessoas insistem em continuar a fazer os estaduais nesses termos, né? Há qualquer coisa aí que está errado, né? Quando o treinador do Flamengo está nos Estados Unidos, né? Enquanto a equipe se treina no estadual, quem diz o Flamengo, diz o Vasco, diz outros, o próprio Vasco não está em digressão em lugar nenhum, e no entanto o Fábio Carilli não está treinando, né? Está treinando de time principal à parte. Enfim. Os estaduais continuam todos os anos dando esse ar de obsoletos, né? De fora completamente fora do resto da temporada, fora do futebol, é uma coisa assim à parte que insistem em manter, mas enfim,
quem sou eu, português, ainda por cima, para falar dos estaduais, é deixá-los. Eu sei que o estadual gaúcho tem algum interesse este ano, até porque há números a bater, o Grêmio pode superar o Inter, né, ou igualar, né? Você sabe muito melhor isso do que eu, em número de estaduais consecutivos, e isso é evidente que a torcida Grenal, a dupla Grenal, fica entusiasmada, mas tirando a dupla Grenal, no resto do Brasil também ninguém está ligando muito, né? Vai ser assim, enfim, mas é isso que são os estaduais hoje em dia. O Gaúcho tem muita força. Eu falei desse jogo do Inter contra o México. Se nota já a deficiência física, por isso que é importante trabalhar mais cedo as equipes. Tá, elas estão jogando nos Estados Unidos, ritmo de jogo, mas no próprio estadual vão patinando, porque as equipes que fazem? No Campeonato Gaúcho é muito comum. Eles começam a treinar início de dezembro, alguns até em novembro já. Fazem uma pré-temporada. Não tem férias nesse período, antecipam umas férias, fazem uma semana de Natal ali, continuam, Natal e Ano Novo continuam com muita força física, começam fisicamente muito fortes, e há dificuldades para a dupla Grenal nessa arrancada. A curiosidade é o Grêmio buscando um octacampeonato, que o Inter conquistou, maior sequência histórica, e se ganhar o octa, tem a chance do ano que vem ser Enia, que ninguém foi, então seria espetacular para o Grêmio, com o novo técnico, o Quinteiro, que está fazendo um trabalho de alta intensidade, está sendo muito elogiado de ter trabalhado bastante. Os mineiros também, tem até clássico nos Estados Unidos, nesse sábado, pode já ter passado para quem está nos assistindo. Tem aí o Baiano, o Bahia, mesmo com tudo, com o City, perdeu o Baiano para o Vitória, então tem sempre esse Bavi, essa disputa. Mas agora o Bahia já estreou em casa com o Atlético Alagoinhas e perdeu, porque também está jogando alternativa, enfim. É verdade. Então ainda tem o próprio Fortaleza, sempre é o favorito. O Ceará está um pouco mais forte, mas ainda tem o Fortaleza. Ali sim, acho que eu vejo muita diferença. O Fortaleza é muito acima dos demais, porque tem a continuidade do seu técnico, né? Tem a continuidade do Vojvoda, que, assim como o Abel Ferreira, são, digamos assim, os dois pilares do futebol brasileiro, de técnicos consolidados e que continuam aí. Agora tem muita novidade de técnico, a gente deixa para o outro episódio, porque tem muita coisa nova aí. É melhor que a bola role com as equipes jogando para a gente poder avaliar. Falar nisso, para mim, surpresa. Para você, não. Benfica ganhou o título e nos pênaltis o seu palpite foi certeiro. Isso, eu já me vangloriei, já me gabei bastante com amigos, porque eu falei no episódio anterior, quem estivermos assistindo pode ir lá ver para conferir que eu não estou dizendo mentira. Entre o minuto 13 e o minuto 14, quando a gente estava falando como é que ia ser na Taça da Liga, eu dizia que o Sporting seria eventualmente favorito, tendo em conta o passado recente, mas eu apostava, era um palpite, um chute, eu falava, numa vitória do Benfica, porque estava com um pouquinho mais de fome, né? Porque tinha perdido o clássico com o Sport, com o derby, né? Com o Sporting semanas antes, e por isso estava com aquela vontade de ganhar. O ano passado foi eliminado pelo Sporting na Copa de Portugal, na Taça de Portugal, perdeu o campeonato também para o Sporting, então teria mais fome de ganhar do que o próprio Sporting, tinha algumas lesões, e então eu apostei que ia ser um jogo equilibrado e depois o Benfica ganharia nos pênaltis. E aconteceu isso, tanto que meus amigos me chamaram de Zandinga. Zandinga, aqui no Brasil provavelmente não quer dizer nada, mas em Portugal virou quase que um adjetivo. Zandinga eu fui aqui investigar, um homem chamado João Almeida, até o nome é parecido com o meu, João Almeida Emanuel. Eu penso que ele era brasileiro até de nascimento, luso-brasileiro, que se definia como parapsicólogo, mas também se definia como diplomata da ONU, como doutor em imensos cursos, ou seja, ele definia muita coisa, e quase todas elas com pouca base. E ele apareceu nos anos 80 do futebol português, no Penafiel, que é a cidade do Abel Ferreira, no clube de lá, pela mão do novo treinador do clube à época, chamado António Oliveira, que era bastante místico. E a verdade é que ele fazia um monte de macumbas, etc., coisas assim meio estranhas, e acertava algumas, depois começou a errar a maioria, né? Mas no início acertava algumas e virou que Zandinga se tornou sinônimo em Portugal de adivinho, e é usado na política, inclusive. Eu vou dar uma de Zandinga e acho que quem vai ganhar a eleição é o partido X ou o partido Y. E então a mim também já me chamam de João Zandinga Moreira. Mas a questão não sei a médio prazo se isso vai ser bom para o Benfica. Talvez tire um certo peso, né? O Bruno Lage já ganhou um título, claro que a Taça da Liga
está para o futebol português como os estaduais estão para o futebol brasileiro, não são, é menos importante das competições, mas é uma vitória sobre um rival, né? E é um título, é uma taça, e pode deixar o Benfica um pouquinho mais descansado para os próximos compromissos mais importantes, que são do campeonato, lógico, da Liga dos Campeões e da Taça de Portugal, onde ganhou, entretanto, ao Farense e está nas quartas de final, junto com o Sporting. O Porto já foi eliminado. São os dois grandes favoritos também a estar na final, lá em junho, no Estádio do Jamor, como a gente chama o Estádio Nacional, nos arredores de Lisboa. Agora o Porto é a grande decepção, assim, eu estava até acreditando que o Porto podia estar num patamar, claro, é muito cedo ainda, dá para recuperar, mas esse jogo remarcado para o Madeira por causa daquela neblina, né? Uhum. E eu não tive oportunidade de comentar a sequência do jogo, eu fiz a primeira parte, na verdade, que quase não teve jogo, né? E aí perde para o Nacional, complica um pouco essa situação, por mais que tenha aí, eu sempre falo, poder jogar em casa, mas contra Sport, contra Benfica, mas pode perder porque os outros estão melhores. Eu não vejo ainda essa consistência, faltam alguns jogadores, mas eu vi um certo crescimento, estava até um pouco assim, olha, o Porto tem boas chances, ainda matematicamente sim, mas essa derrota chegou numa hora ruim, em um início de ano, dá uma quebrada, não vira uma chave ruim, o Benfica dá esse salto. Agora, eu sempre tenho minhas dúvidas do Benfica, apesar que o Bruno Lage ele mudou, ele corrigiu de novo aquela questão do meio de campo, que eu falo, e justamente para que o time jogue mais ofensivamente, enfim. Mas eu estou querendo ver como é que o grupo vai se comportar nos pontos corridos, no campeonato. Que eu falava no episódio anterior, que quando chega numa decisão, os jogadores não vão se expor. Eles vão dar todo o gás, justamente essa gana que você falava, para levantar uma taça, porque eles seriam cobrados se jogassem pelo menos mal, não demonstrassem. Agora, no campeonato, eu não vejo uma pegada forte do Benfica, eu não vejo um Benfica, como se diz, no Rio Grande do Sul se fala muito as ganhas, e isso faz muita diferença, né? Eu vejo, inclusive, até a questão sem Di Maria a pleno, né? Então é um pouco complicado. Eu vejo ainda o Sporting, e por isso que apostei e errei, mas o Sporting até acreditava que poderia ser a vitória nos 90 minutos, por ser uma equipe ainda melhor, na minha opinião, para buscar o campeonato, mas acredito que agora fica muito mais entre Benfica, nesse momento, né? Vai que daqui a pouco dá uma reviravolta. É tudo muito próximo os três, mas eu vejo Benfica e Sporting ainda na frente. Falar em futebol, voltando um pouco ao futebol português, ou jogador português e um brasileiro, aqui é um tema, o nosso tema preferido, né? Os principais expoentes do futebol brasileiro e do futebol português. Eu vou falar do Cristiano Ronaldo, para começar essa questão. Ele ficar no Al Nassr, renovar, muito dedicado, sempre muito comprometido fisicamente, marcando gols, buscando um recorde de 1000 gols, e agora podendo renovar de uma forma muito inteligente. Me lembra o início da carreira do Michael Jordan, quando deram ações para ele, justamente ações da Nike no início da sua carreira, e ninguém imaginava, não existia aquilo de uma marca esportiva ter tanto rendimento assim, e o Michael Jordan se deu muito bem, e agora o Cristiano Ronaldo podendo ser acionista de uma parte, acionista 5%, me parece que é o percentual, o que seria maravilhoso para a família dele, porque isso é uma herança que para todas as gerações é um dinheiro que nunca acaba, ainda mais no mundo árabe. Já o Neymar tem uma questão bem complicada, que pelo jeito está de saída e nem jogaria mais o campeonato, inclusive numa entrevista do próprio técnico Jorge Jesus, né, João? Exato, eu fiquei até um pouco, não sei qual é a palavra, mas até um pouco triste, né? Quando eu li, né? Não ouvi o Jorge Jesus a falar, mas quando li o Jorge Jesus dizendo que o Neymar não fica, eu pensei, ok, não fica, é normal, vai negociar, etc. Mas depois, no decorrer do discurso do Jorge Jesus, quando ele fala que não tem condições, né? Parece que não tem condições para jogar no Campeonato Saudita. Ou seja, a gente tem falado aqui tantas vezes em tantos programas que o Neymar podia ser a solução para a seleção brasileira
voltar a ter um pouquinho mais de força, e a verdade é que o Jorge Jesus, que acredito que não tenha dito isso por alguma coisa contra o Neymar, pelo contrário, acho que eles se dão muito bem, trocam sempre muitos elogios, ao dizer que o Neymar não tem condição para jogar na Arábia Saudita, no Campeonato Saudita, está dizendo automaticamente que ele não tem condição de voltar a um campeonato importante europeu e também não tem condição de jogar ao mais alto nível na seleção brasileira, nem sequer talvez no Brasileirão, né? Porque eu ainda acho o Brasileirão bem mais competitivo do que o Campeonato Saudita, embora o Campeonato Saudita tenha algumas estrelas que o Campeonato Brasileiro não consegue chegar, no geral o Campeonato Brasileiro é dos mais competitivos do mundo, né? Então, que Neymar é que vamos ter, é já um ex-jogador, é um jogador que realmente só terá lugar no Inter Miami, ao lado dos amigos, Messi, etc. Enfim, é pena, porque o Neymar acho que merecia ter eu ia dizer uma segunda oportunidade, não, neste caso uma quinta oportunidade já, porque ele já teve tantos altos e baixos, e eu acho que ele ainda poderia dar a volta por cima, mas se fisicamente o corpo não responde, ele tem problemas de lesões consecutivos, é uma pena, né? Em relação ao Cristiano Ronaldo, enfim, era mais ou menos esperado que ele continuasse mais um ano, ele está com vontade, está mais ou menos com o rendimento ao seu nível, continuasse mais um ano e vai continuar. A novidade é essa questão contratual, não é? Que faz lembrar o Michael Jordan, faz lembrar também o David Beckham. O David Beckham, quando assinou pelo Los Angeles Galaxy, a própria MLS disse que você tem direito, além do salário, a uns 5% ou a ser sócio futuramente de um clube. O que qualquer outro jogador acharia, ok, eu sei, isso é só meio que um pro forma, não é nada de oficial. Ele acabou por aproveitar e acabar por se tornar dono do Inter Miami depois, né? Então, quem sabe o Cristiano Ronaldo não vai ser presidente do Al Nassr daqui a uns anos, nunca se sabe, né? Entretanto, tanto o Neymar como o Cristiano Ronaldo, eu gosto de referir, nascidos no mesmo dia, 5 de fevereiro, né? E com carreiras paralelas tão diferentes, né? O Cristiano Ronaldo dando tudo e mais alguma coisa para ser o máximo do que ele poderia ser, e o Neymar dando tão pouco do que poderia ter sido, né? E, no entanto, nasceu no dia 5 de fevereiro, com uns 6 anos de diferença, eu acho. A gente vai fazer até um especial nesse sentido, porque vale a pena, essa data é muito importante. Eu também, a palavra é um pouco de tristeza, né? Não é. Muitas vezes a gente se decepcionou com o Neymar, né? Algumas atitudes, extracampo, mas nesse caso é uma lesão de novo. Eu começo a pensar na cabeça do jogador, tantas Copas no mundo, tantas oportunidades, muito mais em Olimpíada do que podendo ser protagonista, mesmo que não ganhasse uma Copa, mas podendo aparecer mais ainda dentro de uma Copa do Mundo, como poderia ter aparecido, né? Mais jogos, brilhando de alguma forma, mas tá difícil, mesmo sendo um super artilheiro da seleção. Eu lembro a lesão, né? É uma coisa muito triste no esporte como um todo, né? Eu lembro e acompanhava a carreira do Gustavo Kuerten, estava na Austrália, e o dia que tristeza, o dia que ele deu a notícia de que ele tinha um problema muito grave no quadril, ao perder para o Leighton Hewitt. Eu estava lá em Sydney, na Austrália, na coletiva, e ele assume ali uma lesão que já vinha de um bom tempo, e por isso que ele começa a cair em primeiras rodadas de campeonatos. Onde está aquele Guga fantástico, né? E aí o Brasil é muito cruel, não é mais o mesmo jogador, ele não joga mais como antes, aí já tem aquela coisa, está desinteressado, tem crise com o seu técnico, com Larry Passos, então cria uma série e no fundo é uma lesão o complicador, né? Tem o próprio surfista agora, o Gabriel Medina, passando por uma lesão, esse tipo de coisa, que é amigo do Neymar, inclusive, são grandes amigos, né? Então é muito complicado, é triste isso, é uma pena que o Neymar esteja passando por isso. Eu tenho uma esperança de que ele se recupere e não vá para os Estados Unidos, porque lá me parece que ele vai para brincar, para curtir os amigos. E aí é meio que um fim de carreira de seleção brasileira. Agora, no Santos, como o futebol brasileiro, eu concordo que é muito competitivo, mas no Brasil esses jogadores eles dão um salto maior, tem a torcida, enfim. Agora pode acontecer o contrário, né? Se ele tiver um ritmo ruim, tiver mal, o torcedor é cruel, né? Ele pode sofrer até uma crítica muito forte do torcedor do Santos, que na hora do resultado vai até brigar com ele, vai cobrar forte. E não sei se não é uma questão da compra
de um interesse, falou da compra do Cristiano Ronaldo, de ser um acionista, o Cristiano também tem interesse em comprar um clube brasileiro, já se falou nisso, mas é a questão do Neymar ter uma participação maior dentro do próprio Santos como investidor, que ele nunca, isso é legal, ele nunca negou que ele tem um carinho muito especial, ele gosta demais do Santos, tanto que quando vem para o Brasil, ele veste a camisa do Santos, vai torcer para o Santos, ele não quer saber de outro clube brasileiro, ele só fala do Santos, pelo menos eu não penso, seria uma traição o Neymar ir para o Flamengo, por exemplo, nesse aspecto emocional. Se é para voltar para o Brasil, que volte para o Santos. Apesar que eu entenderia, é uma coisa profissional, né? É uma joia que a gente parece que está perdendo. Eu fiquei também, até agora falando assim, não é legal. Eu gosto demais do Neymar por todos os erros que cometeu. Gostaria muito de contar com esse jogador. Romário, naquela entrevista, disse: sem Neymar, o Brasil não terá muitas chances de ser protagonista e ganhar alguma coisa em Copa do Mundo. Inclusive, ele estava fazendo isso porque está chamando uma entrevista que ele tem agora, também tem canal do Romário, é mais um ex-jogador que tem canal. Vamos então aqui, eu vou rodar a vinheta e você apresenta a terceira figurinha, que são agora revelações, os cromos no nosso álbum e nossa caderneta, como se diz em Portugal, de jovens revelações do futebol de Portugal e do Brasil. Vamos rodar a vinheta. Quem é ele, então, João? A nossa figurinha, o nosso cromo da semana do episódio 3 da temporada 2. É o Alberto Costa. O nome dele é Alberto Baio, o sobrenome é Baio, mas ele pediu para ser conhecido por Alberto Costa, porque é o nome do padrasto, que acabou por criá-lo. Ou então apenas Alberto, né? É um lateral direito de 21 anos, não é tão jovem assim, acho que está no limite da idade aí da nossa caderneta de cromos, álbum de figurinhas, 21 anos, mas apareceu agora derrompante. Começou esta temporada no Vitória de Guimarães, fez alguns jogos muito bons. O Rui Borges, que era o treinador do Vitória de Guimarães, elogiou, e agora é do Sporting, elogiou muito o Alberto após uma derrota do Benfica, do Guimarães no Estádio da Luz. Não sei se foi você que comentou, até acho que foi, né? Não sei, Benfica 1, Guimarães 0. Esse Alberto, ele entrou no meio do jogo e acho que jogou muito bem, e o Rui Borges elogiou muito. Depois, logicamente, com o Rui Borges indo para o Sporting e o Sporting querendo um lateral direito, porque o Rui Borges mudou um pouco o jeito de jogar em relação ao Ruben Amorim e ao João Pereira, que o Sporting jogava em 3-4-3, agora joga em 4-2-3-1 e, portanto, precisa de um lateral direito mais de ofício. O Sporting tentou contratá-lo, penso que ofereceu perto de 12 milhões, aí apareceu o Brighton da Premier League, muito mais rico, e bateu esses 12 milhões logo direto. Depois falou-se na Roma, até que depois chegou a Juventus, que vai pagar 15 milhões, dependendo aí dos objetivos, mas no mínimo 12,5 milhões, e aí o Alberto, praticamente conhecido, com 10, 12 jogadores, 10, 12 jogos pela Liga Portuguesa, já vai para um gigante italiano, talvez o maior de todos os gigantes. Não sabemos se ele valerá tudo isso, mas a Juventus não costuma errar nessas contratações, nessas apostas, e portanto aí está, quem sabe, um sucessor do Danilo, né, que a gente começou o programa falando do Danilo da Juventus, poder vir para o Flamengo ou outro clube, talvez esteja aí a sucessão. Acabámos de falar do Neymar, que está meio que em fim de carreira, agora falamos do Alberto, que está em início de carreira. Vamos ver o que é que ele vale, vamos ver se também terá hipótese da seleção portuguesa. Está um pouco concorrida aquela posição, né? Tem muito jogador ali, os Cancelos e outros, mas é uma hipótese, é um nome que vai com certeza dar que falar nos próximos anos do futebol português e europeu. Eu gostei demais dos jogos que vi, acompanhei. Ele aparece, se apresenta bem para o jogo. Acredito que tem realmente uma carreira promissora. Claro, precisa ir com o Thiago Motta, interessante, que gosta também de variações. Ele coloca às vezes lateral direito na esquerda, ele mexe bastante no time, porque ele faz justamente essas mudanças, porque no jogo muitas vezes o jogador não guarda a posição. E isso tem sido uma tendência do futebol
mundial cada vez mais. Claro, sempre foi, né, João? A gente tem a prancheta ali. Quando a gente começa um jogo, começa num 4-3-3, num 4-4-2, 4-1-4-1, 3-5-2, enfim. Claro, aquilo não é estático. É geralmente um posicionamento defensivo. Quando ataca, e aí os laterais avanços, aquilo já muda de desenho. Mas agora o desenho está mudando em diagonais, e de uma forma muito mais, quase como um carrossel. E o Thiago Motta tem treinado bastante isso dessa forma. Então ele começa, tem um jogo que está um cambiaço na esquerda, aí o Danilo está na direita, o Danilo vai para a zaga, ele muda no meio de campo, lateral vira ponteiro de um lado, depois ponteiro do outro. Pode parecer uma coisa meio, a gente já usou essa expressão, né, meio professor Pardal, mas é importante porque da maneira que as equipes estão, até estou falando de modo geral, vou dar um tchauzinho aqui para o Alberto, tenha sucesso, para a gente ficar grande na tela, mas essa questão tática é interessante, João, eu tenho notado, e o Brasil está muito atrasado nesse aspecto. Portugal tem aparecido alguma coisa um pouco também. Eu vejo, por exemplo, o Arsenal e o PP, vamos pegar dois jogadores, né? Jogam em laterais, jogam no meio, jogam em pontas, são às vezes primeiro volante, segundo volante, e é interessante porque daí quando você encaixa esse jogador na sua posição onde ele mais rende, ele também tem cacuetes, podemos dizer assim, de outras posições que ele já preencheu no campo. Então as equipes hoje não têm só um sistema tático, elas são híbridas. A maneira que elas atacam, elas podem ter uma formatação. Elas atacam, você pode defender com 5, mas atacar com 5. Quando os laterais sobem, que são esses que estão ao lado dos 3 zagueiros, você já coloca também outros jogadores que estão no meio a atacar, você vai atacar com 5. E geralmente os 2 volantes plantados à frente da defesa é que são os 2 pilares e é onde o jogo tem muita dificuldade de penetração. Então é interessante, por isso que hoje muita gente não está jogando com aquilo que eu usei, cabeça de área, o volante na entrada da área, tem 2 ali, porque um para primeiro bote, digamos assim, e o outro na sobra, né? E a gente vai ver muito isso agora em retorno de campeonato europeu, que está passando por isso, e os estaduais começando com o seu turno, né? A gente tem turno e retorno, mas em Portugal não é bem assim a expressão. Isso, turnos só do pessoal das portarias, né? Que para deixar aquelas empresas que precisam de 24 horas de segurança, né? Aí é que é o turno. E retorno eu acho que nem sequer se usa em circunstância nenhuma. Em Portugal é primeira volta e segunda volta, ou seja, o Sporting foi chamado de campeão de inverno, porque lá é inverno no hemisfério norte, né? Aqui no hemisfério sul é verão, mas lá é inverno, foi campeão de inverno, que é o título, que não vale nada, mas que se costuma usar para quem ganha as primeiras voltas dos diversos campeonatos, ou seja, em Inglaterra o campeão de inverno foi o Liverpool, etc., porque ganhou a primeira volta e agora vamos entrar na segunda volta. Isso é aplicado também, por exemplo, na política, quando há aquelas eleições que precisa de segunda volta, ou seja, os 2 candidatos principais. Segunda volta na eleição também. Isso, os 2 candidatos principais com mais votos passaram, nenhum obteve 50% ou mais, né? Então os 2 passaram para a segunda volta. Aqui também é turno. Aqui já é primeiro turno e segundo turno na política, né? Aqui o Lula, a segunda volta, é ter sido presidente pela segunda vez numa outra eleição. Pela terceira, na verdade, mas é uma segunda volta, né? Exatamente. Mas aqui na política, curiosamente, já não, aqui no Brasil já não se usa retorno, né? Aqui já se usa só segundo turno, não se usa a expressão retorno, eu acho. Pelo menos nunca ouvi na política. Nada. Eu nunca ouvi essa expressão, talvez essa influência portuguesa mais antiga. Pode ser que alguém tenha falado a primeira volta, a segunda volta. É muito mais primeira série, primeira fase. E aí, primeira série, segunda série remete a colégio, turno remete a colégio também. Primeira fase, segunda fase vai ser em competições de mata-mata, né? Até chegar às fases de, enfim, de oitavas, quartas, semifinais, que daí também é diferente, né? Meia final e a grande finalíssima, né? É diferente. Eu até estou aqui pensando que em Portugal, agora às vezes a gente pensa a falar em vez de primeira e segunda volta, para dar mais emoção, uma vez que só há 2 voltas, quer dizer primeira e última volta. Vamos entrar na última volta, né? Daria mais emoção do que segunda volta. Aí,
quando a gente fala em segunda volta, parece que vai haver uma terceira ou uma quarta. Não há, é a última volta. Agora tudo se decide. Acho que eu vou sugerir lá nos jornais de Portugal a gente passar a falar de primeira volta. Aqui é uma boa, e aqui poderia ser turno final, porque retorno dá até tem uma palavra que remete a de retornar, né? Não é aquela. Às vezes a primeira fase, esse primeiro turno, na verdade, ele é mais valorizado por isso, porque é uma metade, né? A primeira metade, e você diz o campeão do turno, que não vale nada no Brasil, mas sempre se cita no brasileiro. Quantos campeões do turno foram campeões depois e perderam o título? Como na Europa, o campeão de inverno, né, que a gente fala. Porque... Exato. Que aí tem a Europa é curioso porque o ano se divide no meio da temporada, que ainda embrulha meu cérebro. Eu não consigo entender campeonatos estarem 2 anos diferentes. É uma coisa que... Para mim ainda embrulha um pouco e eu tenho que admitir que você que está certo, e aqui no Brasil é que está certo. O ano civil equivale ao ano futebolístico, ao ano educativo, digamos, como é que se chama, o ano pedagógico? Letivo, era essa a expressão, obrigado. Realmente é muito mais simples, muito mais óbvio, mas na minha cabeça ainda, tipo, que o futebol começa em agosto, o ano letivo começa em outubro, setembro, outubro, na minha cabeça ainda é isso, não custa adaptar ao simples, porque é muito mais simples aqui, eu admito isso. Só que a gente fica tão rotinado com essas coisas, né? Fica tão acostumado que acaba por ser... O simples acaba por ser mais difícil que o complicado. A gente até pode, antes de encerrar, pedir para quem está acompanhando aqui, a gente sempre diz temporada 2, que tem a ver com futebol até, e episódio 3, né? A gente pode até chamar de rodada. Rodada 3, rodada 4, que tem, né? Estamos na nossa rodada 4, rodada 5. Se o pessoal achar bacana, a gente pode até alterar e pensar nesse sentido. A língua que nos desune. Então, temos assim algumas coisas que em Portugal é igual ao Brasil, é a nossa língua pátria, vocês que inventaram a língua e nós que aprendemos por muitos anos, mas temos o nosso jeito de falar diferente, e você já fala também de um jeito, né? E eu falo você, mas se eu fosse falar no gauchês, eu diria tu fala também, e até não uso o S, né? O gaúcho corta o S, tu fala. A gente não diz, tu fala isso, tu fala aquilo, não tu falas, que a nossa língua é o gauchês, que é cheio de gírias e expressões bem legais. Tá certo, Tchê? A gente pode dizer assim. Isso. Eu até queria só acrescentar uma coisa, porque houve um ouvinte que escreveu um comentário dizendo que eu estava falando brasileirado de forma proposital e tal. É evidente que há um lado de eu falar brasileirado que tem a ver com o facto de morar aqui há 14 anos, só ouvir falar brasileiro, a gente se pega o sotaque. Mas outro lado que eu tento falar meio brasileirado para me entenderem, porque se eu falo, quem é português e mora aqui no Brasil sabe, se eu chegar num café e pedir uma bica, que é como a gente fala, como a gente pede um café, se eu pedir uma bica muito pressa, por favor, faz uma bica, eu vou ouvir 30 ois, oi, já não entendeu nada do que eu disse. Então eu, obrigatoriamente, para ser entendido, quem trabalha em comunicação mais ainda precisa ser entendido, né? Eu tento falar abrasileirado para que me entendam. Mas claro que se tiver aqui um amigo português, estivermos aqui conversando, já o meu sotaque já volta a ser o português normal, enfim. Já tem que se adaptar, assim. Tem que ser, os dramas de ser bilingue, né? Bilingue da mesma língua. Então... eu pego um pouco do som, do ritmo e uso mais esse você, alguma coisa sim, mas para mim já é mais complicado. Eu não tenho o hábito, porque eu não vivo em Portugal, eu ouço muito as entrevistas, enfim, mas acredito que sou bem compreendido pelos portugueses. Se alguém... é mais fácil, é bem mais fácil. É mais fácil. É muito mais fácil um americano ser compreendido em Inglaterra do que o contrário, né? Os ingleses quando falam, e o mesmo será válido também para para um espanhol de Madrid, de um bairro Madrid, é mais difícil ser entendido por um mexicano do que o contrário. Os europeus falam uma forma mais raiz e então mais difícil de ser entendido. O espanhol ali da área caribenha, México, ele tem um ritmo e algumas sotaques assim que é complicado. Os argentinos e uruguaios, até tem o castelhano, conseguem ser um pouco melhor compreendidos, mas acredito que de lá para cá tem todas essas diferenças. É a história legal da língua, do mapa mundi das falas, e que tem muito a ver com futebol, a gente acompanha demais. Essas línguas, menos o alemão, acredito, mas a gente
transita bem muito em coisas do espanhol, inglês, o português e um pouquinho do francês, alguma coisa assim. Italiano também. O italiano com certeza, o italiano muito, verdade. O Brasil, muito italiano. Agora, o alemão é que é um pouco mais... Temos uma grande colônia alemã, mas a gente não tem no ouvido, assim, não é... Até para falar nome de jogadores, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, tem que estudar o alemão para poder ter a pronúncia correta. Tá certo, João? A gente se despede aqui e volta no episódio 4, com mais bola rolando pelo Brasil e muita bola rolando pela Europa, num ano de grande calendário interessante, inclusive a gente sempre fala com aquele Mundial de Clubes. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, até a rodada 4, né? Melhor assim. Isso, verdade. Até lá. 4. Abraço.